Olá pessoal, eu sou o Jaime Cristófori e hoje nós vamos falar de um tema um tanto polêmico. Estou endividado, devo continuar dizimando ou não? E a questão é que muitos líderes religiosos não tocam nesse assunto. Eu estou me arriscando em trazer esse assunto aqui, porque ele pode trazer discussões e entendimentos diferentes. Mas eu acredito que vai ser importante para você, se você está passando por dificuldade financeira, você é cristão, vai te ajudar bastante e pode estar esclarecendo e tirando um peso que você esteja passando. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe, comente, nos siga. Nós temos vários vídeos onde a gente fala principalmente sobre questões de finanças, dívidas, questões familiares, fé. Nos acompanhe aqui que semanalmente a gente coloca um conteúdo novo para você. Somos gratos se você der o joinha, compartilhar, comentar, se inscrever para que a gente possa chegar até mais pessoas. Esse assunto é um tanto polêmico que hoje fiz aqui até sentado. Normalmente meus vídeos são com o Flipchart e eu tenho algumas anotações que coloquei aqui no computador para mim poder ler para você. Trazer alguns esclarecimentos que eu acredito que são importantes e que podem te ajudar. No capítulo 8, versículo 32 de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade, ela liberta também nas questões das áreas financeiras. Importante pensar nisso também. A gente está preso a alguns dogmas, a algumas situações, e isso não permite com que a gente desenvolva, que a gente cresça com isso. E eu quero trazer uma contextualização bíblica em relação a esse assunto. Tradicionalmente, é entendido como que 10% da renda é destinado à manutenção. O dízimo é isso, a manutenção da obra de Deus. O dízimo é importante e é necessário. E aí é isso que nós queremos trazer, esse entendimento para você, que é possível sim viver, ter a fidelidade com Deus, mesmo em meio a situações de dificuldade financeira. O que dizia o Antigo Testamento em relação a isso? O dízimo, 10% foi estabelecido como uma forma de reconhecimento que vem de Deus. Tudo que vem de Deus, 10% nós vamos devolver. Isso é uma expressão de gratidão e obediência a Deus. Lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim. Então Malaquias dá essa instrução aqui. Trazei todos os dízimos. O dízimo, no Antigo Testamento, era tratado como um princípio de honra. Honrar a Deus através do dízimo. Provérbios 3:9, Salomão diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Olha o quanto que é importante essa informação. De a gente estar honrando o Senhor com os bens e com as primícias de toda a tua renda. O que é a primeira coisa da tua renda é estar honrando ao Senhor. No Novo Testamento, a ênfase está na intenção do coração. Em 2 Coríntios 9:7 diz, cada um contribua segundo o propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Essa informação é importante já a partir do Novo Testamento e que a gente possa contribuir ou dizimar com alegria. Não por necessidade, não porque eu quero ter algo em troca, não por uma negociação com Deus. Não, eu vou dizimar porque Deus vai me dar algo em troca se eu dizimar. Não, é porque eu estou fazendo de coração, porque eu estou fazendo com alegria. Então ele enfatiza nesse versículo aqui a generosidade e o coração voluntário de contribuir. Aquilo que você pensa, aquela fé, aquilo que você está dando de coração são mais importantes. E o que Jesus pensa em relação ao dizimar? Você já chegou a pensar em relação a isso? Tem algumas passagens que eu não vou ler tudo aqui, que é em Mateus 23, você pode consultar depois, Lucas capítulo 11, versículo 42 e Lucas 18, versículos 12. Vou deixar algumas coisas dessas informações que estou passando para você aqui na descrição do vídeo, que você pode também, se quiser, pegar aqui e acessar com mais tranquilidade depois. Nesses versículos, o que aconteceu? Jesus reconheceu a prática do dízimo, mas enfatiza que ela deve ser acompanhada de atitudes sinceras de justiça, misericórdia e fé.
que a fidelidade nos dízimos não deve ser um substituto para a verdadeira piedade e amor ao próximo. Se você der dízimo e você não tiver as tuas atitudes no dia a dia, as tuas ações no dia a dia, né? Você está querendo fazer uma barganha, isso não tem validade nenhuma. Muito pelo contrário, né? É a questão da avareza. Então ele coloca aqui, nesses versículos, que a fidelidade nos dízimos deve ser acompanhada de uma verdadeira piedade, de amor, de justiça, de misericórdia, de fé, de ações no nosso dia a dia que condizem com os ensinamentos que Cristo dá para nós. E a gente tem que agir com uma verdadeira piedade e amor ao próximo. É isso que ele está mencionando ali. Não basta só dizimar, não é isso. Deus não precisa de dinheiro pelo simples fato de ter dinheiro, não é isso. Mas são as atitudes e como você vai fazer isso. Dízimo e dívidas. É uma situação que pega, que é pesada e que hoje, infelizmente, se nós pegarmos uns cenários aí dos brasileiros, né, que a maioria da população brasileira é cristã, crê em Deus, e a maioria dos brasileiros estão endividados e muitos cristãos enfrentam uma tensão entre o desejo de serem fiéis a Deus e a pressão das contas atrasadas, a pressão das dívidas, a pressão, quem sabe, de não poder pagar um aluguel, de ter cobranças a todo momento, né, de não saber como se portar diante de uma situação dessa. Então, e muitos cristãos, o que acontece? Enfrentam as dívidas e se sentem culpados por não conseguirem dizimar. E acreditam que estão sendo penalizados por causa disso, de não conseguir dizimar por causa das dívidas. Mas lembre, porém, lá na Bíblia diz que o cristão tem que ser honesto, tem que ser correto, não deve ficar devendo para ninguém. Já começa aqui para que você possa reavaliar isso. Em que linha de pensamento você está andando? Salomão, em Provérbios, no capítulo 22, versículo 7, ele diz o seguinte: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Então, se a gente está devendo, se a gente está endividado, nós somos escravos, somos servos de quem nos emprestou, ou a quem a gente está devendo, seja uma pessoa, seja uma empresa. Como a Bíblia diz que nós não devemos ficar devendo, ter essa fidelidade com Deus, o nosso foco deve estar na consciência, né? Eu acredito que na consciência e liberdade cristã. O nosso compromisso deve ser com a mordomia cristã. O que é mordomia cristã? É fazer uma administração boa dos bens, dos recursos financeiros que Deus nos deu. Como que a gente vai fazer isso? Sem coação ou sem medo. O que acontece? Muitos líderes religiosos acabam coagindo os seus fiéis em relação a essas questões dos recursos, em relação aos dívidas, colocando medo, colocando insegurança, constrangendo muitas vezes eles e impedindo que eles tenham uma fé verdadeira e que também consigam resolver suas questões financeiras. Então é importante a gente pensar nesse sentido. Mas também há graça para quem busca a restauração. Lá em Romanos, Paulo, lá no capítulo 8, versículo 1, ele diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se a gente busca essa restauração, ela tem a questão espiritual, mas ela tem uma questão moral, tem uma questão ética, que a partir do momento que nós buscamos uma restauração, ela tem que ser completa. Então Deus compreende as nossas lutas e não deseja que nós vivamos sob a culpa de não estar conseguindo dizimar como o Antigo Testamento dizia, mas sim com sabedoria, responsabilidade e esperança. A gente precisa ter esse entendimento, que o dízimo ele tem que ser feito com sabedoria, sem culpa, com responsabilidade e tendo uma esperança que as questões financeiras serão resolvidas. Deus vai fazer a parte dele e a outra parte cabe a você e a eu estar resolvendo. John Wesley, vou ler aqui uma citação dele. John Wesley dizia: ganhe tudo o que puder, economize tudo o que puder, dê tudo o que puder. Ou seja, o foco de John Wesley, o ensinamento que ele nos traz aqui, é que a gente tem que viver com responsabilidade, com generosidade e com equilíbrio. As ações, então, que nós temos no nosso dia a dia, com os recursos que nós temos, devem ter esse encaminhamento. Eu não posso colocar em risco a minha vida na subsistência familiar em detrimento do medo, da coação.
Meu filho não pode passar fome por causa de uma coação. Eu tenho que trabalhar com isso com sabedoria, com foco, com zelo, com generosidade. É isso que Deus quer de você e quer de mim. Mas vamos lá então aos conselhos práticos e equilibrados que a gente tem que ter para lidar com essa situação. Que aqui John Wesley falou, que Paulo falou, que a gente tem que ter esse zelo, que Jesus falou, que a gente tem que ter esse equilíbrio. Primeiro passo é a gente avaliar essa situação com sabedoria, né? Ou seja, pessoas endividadas, elas não devem continuar integrando o dízimo integral por obrigatoriedade, especialmente se isso comprometer o sustento da família e agravar a situação financeira. Então, cuidado com isso. Não é a Deus que você está agradando, não. É alguém que está com uma pressão sobre você. E a gente viu aqui que não é bem isso. Que no Novo Testamento já nos dizem que a gente tem que sim contribuir, mas aquilo que está dentro da nossa capacidade, aquilo que é de coração, aquilo que é possível e aquilo que não vai comprometer. Porém, nós vamos ver para frente que se você está endividado, que afetam as necessidades básicas da família, o momento que é? É de reorganização. Deus quer isso, nós lemos lá em Provérbio que você tem que se reorganizar. Ainda assim, né, a gente o que tem que ter? O cuidado do princípio do quê? Da generosidade. E a generosidade, nesse caso, ela não deve ser abandonada. Eu não estou dizendo que você não deve contribuir ou devolver o dízimo. Não. Eu estou dizendo aqui que você tem que manter, mas dentro daquilo, da capacidade, da condição que você tem para aquilo, que não vai afetar diretamente as suas necessidades básicas de subsistência da tua família. Não estou falando aqui as necessidades de supérfluos, do extra, daquilo que você quer fazer, as compras por impulso, não. As necessidades básicas, alimento, saúde, moradia, educação, 3 ou 4 itens aqui. Está afetando isso? Então cuidado. Você está com dívidas e não está conseguindo. Busque ajuda, né? Aconselhamento financeiro, inclusive com, quem sabe, seu líder religioso, com pessoas experientes da igreja que têm passado por situações. Importante a gente sempre falar aqui o que é. Perceba se essa pessoa não quer se aproveitar de você. Busque essa ajuda com pessoas que podem te ajudar, que tenham vivenciado situações semelhantes e que têm condições para poder te orientar e te ajudar. Um ponto importante aqui que eu tenho sempre pensado, e foi o que eu passei por essa experiência e por isso compartilho contigo, né? Comece com o que pode. Se não pode dizimar integralmente, comece com 2%, com 5%, com 7%. O que é importante aqui? Você fixar um valor mensal dentro da tua realidade. Então, ou seja, eu consigo dizimar R$200 por mês. Eu consigo, dentro da minha situação momentânea, até eu restabelecer e me reorganizar financeiramente. Mas se eu tenho 1%, coloque essa meta de 1%. Então comece com pequenas contribuições, conforme as possibilidades, demonstrando o que é aqui? Que você é fiel naquele pouco. Então todo mês você vai ser fiel naquele pouco. E você vai reservar esse pouco entre aspas aqui, né, para devolver como dízimo. Em João capítulo 7, versículo 17, João diz o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá. Então que você tem que conhecer e fazer a vontade de Deus, mas dentro daquilo que Deus quer de você. Dentro de uma honestidade, dentro de uma sinceridade, sendo fiel. Porque que acontece? Deus vê a intenção do coração, que você está sendo fiel naquele pouco todo mês. Agora, se você está querendo esconder algo, Deus sabe disso. Em Lucas, capítulo 21, versículo 1 a 4, Jesus viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas e disse: esta viúva deu mais do que todos. Por que essa viúva deu mais do que todos? Porque ela é fiel e ela deu o que tinha. Então mostra que para Deus a fé e o sacrifício verdadeiro contam mais do que o valor financeiro. Não pense que você vai estar fazendo uma barganha. Então Deus conhece o coração de cada um, se ele está sendo sincero ou não. E de agora em diante, o que você faz? Planeje financeiramente. Que planejamento também é espiritual. Importante você pensar nisso, que planejamento também é espiritual. Jesus disse lá em Lucas, capítulo 14, versículo 28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular os gastos? Jesus está falando em planejamento, em organização. E se você não está fazendo isso, você está falhando também. Porque é um princípio, é bíblico, não sou eu que estou falando. Então você coloca em oração isso aí, se organize financeiramente para poder sair das dívidas com fé
E sabedoria, eu tenho vários vídeos onde eu falo sobre isso aqui no canal, se você está com problema financeiro, está com dificuldade, né? Então, cria um orçamento, eu tenho vídeo onde eu falo sobre isso, criar um orçamento, como guardar dinheiro, como organizar, como pagar as dívidas, como negociar as dívidas, eu tenho tudo isso. E em todos eles eu tenho colocado que a oração, a fé em Deus, a fidelidade, a tua condução no dia a dia, os teus atos no dia a dia, a forma como você age no dia a dia, eles têm que ser de forma honesta, eles têm que ser de forma coerente, eles têm que ser de forma verdadeira, tem que ter ética, tem que ser de forma moral, porque senão não adianta. Então você fazer isso, criar um orçamento familiar, um planejamento financeiro, para sair das dívidas e poder sim estar contribuindo com alegria, com aquele valor inicialmente que você puder, seja 2, 3, 5%, sei lá o valor que puder, e depois, desestabelecido financeiramente, você vai com o valor integral que tem que ser. Então, esse é o entendimento que eu tenho, que John Wesley, que foi um precursor do metodismo, deu essa instrução também, e a gente tem que aprender a não ser escravo e não agir pela coação, né, de alguns, para poder, e com isso você nunca consegue resolver a sua situação financeira. Eu sei que é um assunto polêmico, eu sei que é um assunto que vai gerar debate, mas também eu sei que é um assunto que pode fazer com que você, que está com problemas financeiros, endividado, que a tua família está sofrendo, pode te ajudar a tirar esse peso de você, e aí você vai buscar mais informação, vai buscar mais conhecimento para isso. Então o dízimo, ele deve ser devolvido com responsabilidade, com fé, é isso que eu acredito, sim. E para quem está endividado, o mais importante é buscar essa restauração financeira com apoio espiritual. Buscar na Bíblia o que diz, qual é a orientação de Deus nesse sentido, e manter um coração disposto a ser fiel mesmo em pequenas coisas. O dízimo é uma demonstração de fé e confiança em Deus, mas Deus também deseja que vivamos com sabedoria. Deus quer que a gente viva com sabedoria. E quando a gente está agindo sobre a coação, sobre o medo, sobre a pressão, aquela imposição, certamente você não está agindo com sabedoria, não. Então, se você está endividado, não pare de confiar e buscar sabedoria em Deus. E não se afaste da comunhão, não se afaste da comunidade, não se afaste da leitura bíblica, não se afaste de buscar conhecimento. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz assim: mas buscar primeiro o reino de Deus e a justiça, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, se nós buscarmos sim o reino de Deus, nós nos aproximarmos, as outras coisas serão acrescentadas. Mas a nossa conduta no dia a dia, a nossa conduta, ela tem que ser coerente naquilo que a gente está falando, daquilo que a gente tem buscado na palavra, né, nas instruções que a gente tem tido. Espero ter te ajudado, e se essa mensagem falou com você, deixa aqui seu comentário aqui embaixo, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, que precisa ouvir essa situação, que às vezes está presa em alguma situação. Então compartilhe com alguém. Espero que tenha te ajudado, que você busque mais informação, mais conhecimento, e ele possa ser só um start no processo de você resolver as suas questões financeiras. Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.